Professor Giorgio, a diplomacia é feita de sinais, né? A expectativa que eu tinha ontem, conversando com diversas fontes em Washington, em Brasília, e era a mesma expectativa da Mariana, era se tudo desse certo, eles iriam sinalizar com um encontro entre Lula e Trump, porque caberia aos presidentes anunciarem realmente avanços significativos. Qualquer suspensão de tarifa ou fim de sanções para as autoridades caberia aos presidentes. O fato dos dois lados estarem falando numa possível reunião entre Lula e Trump, não só aquela conversinha ali ao pé do ouvido, a tal da química, para o senhor é realmente um sinal positivo ou a gente ainda não deve ficar tão animado assim? Eu não consigo ouvi-lo, professor, acho que o senhor tem que abrir seu áudio. É agora? Perfeito, agora sim. Tá, ok, desculpa. Não, com certeza é um alívio muito grande, né? Porque a própria reunião, ele mostra que os Estados Unidos resolveram não radicalizar, e achar uma solução para destensionar, né? Isso depois de 3 meses, e é um alívio para o governo, porque mostra que a estratégia deu certo, né? Enfim, de não ceder imediatamente, deixar claro que o Brasil tem sua soberania, que tem suas instituições, e essa era evidentemente um risco, né? Porque Estados Unidos poderiam ter radicalizado, né? E não é isso que a gente está vendo, pelo contrário, claramente há uma disposição dos Estados Unidos de despolitizar, né? E aí, despolitizando, se sente na mesa, e vai ver onde pode haver, enfim, adaptações, avanços, mudanças na relação comercial, que para o Brasil é um dos poucos países que tem um déficit com os Estados Unidos, não exatamente uma coisa positiva, mas nessa discussão é colocada claramente como um ponto que, pelo menos nesse ponto, o Brasil não pode ser, dificilmente pode ser acusado de comércio desleal, tarifa média para os produtos que entram no Brasil 2,7%, então mais há questões setoriais, que a Mariana já comentou, tem a questão do etanol, tem a questão do Big Techs, enfim, tem a questão do minerais CRI, tem uma possibilidade do Brasil atrair data centers dos Estados Unidos com energias renováveis, enfim, tem espaço para conversas, né? E eu acho que, enfim, o fato de ser com Rubio é porque dentro do governo Trump também tem as várias tendências, embora claramente protagonista do Trump, né? E ele deu a linha, porque o Rubio é da ala mais radical. A gente vê com relação a Cuba, com relação ao Panamá, com relação à Venezuela, né? E aqui ele claramente seguiu a linha do Trump de destensionar, despolitizar. Isso deve ter sido um enorme alívio, deu até para ver enfim, nas expressões não verbais, tanto do embaixador Mauro Vieira, a embaixadora Maria Luísa Viotti, e até também o embaixador Mauro Lírio, que estava lá, né? Agora, Graça, é o começo de um caminho, né? Você vê que o Mauro Vieira fala num calendário de reuniões, provavelmente eles ainda vão ter várias conversas, tem um monte de tema para colocar na mesa. E ontem o Grier, que é o STA, tinha feito a seguinte correlação. Ele disse, olha, porque hoje nós temos ali no tarifaço colocado contra o Brasil, tem 10% de tarifa que os Estados Unidos aplicou para todo mundo, inclusive para Reino Unido, com quem já fechou um acordo comercial, para a Argentina, que é um país ali que está muito próximo num governo Milei, e o 40%, que é o aplicado sobre o Brasil, que segundo o GRIA está sendo aplicado por conta do que acontece com o Jair Bolsonaro, que eles chamam de um processo ilegal, etc. E ele correlaciona as duas coisas. Será que os Estados Unidos estaria disposto, diante de vantagens comerciais, como acesso a terras raras, acesso a etanol, a abrir mão do que eles chamam de Estado de um maior respeito ao Estado de Direito, ou mesmo a tirar Bolsonaro da mesa?
Então, eu acho que por partes, né, a primeira, como o professor comentou, há 3 meses a relação, a relação entre os dois países, que são as duas maiores democracias do continente, as duas maiores economias, chegou no seu ponto mais baixo em 2 séculos. A gente sempre teve uma relação muito próxima com os Estados Unidos, e o que aconteceu, surpreendentemente, de certa maneira surpreendentemente, se considerar que Brasil e Estados Unidos sempre tiveram uma relação bastante próxima, óbvio que com tensões, com interesses muitas vezes divergentes, mas muito próximos historicamente, a politização dessa relação, de colocar uma decisão do Poder Judiciário brasileiro no meio como um pretexto para aplicar essas tarifas mais altas, aconteceu num momento em que os dois governos não estavam conversando. As conversas começaram a acontecer muito mais recentemente, a partir desse negócio, esse marco, por exemplo, um dos marcos, esse encontro do Lula e do Trump ali nos bastidores ali da Assembleia Geral da ONU, mas assim, no momento da aplicação eu vou usar o termo que eu acho mais correto, da sanção, não se trata só de tarifa, é uma sanção política, de jogar uma tarifa tão alta como essa. Os dois governos não estavam conversando, então as justificativas do Brasil, que o Brasil é um país com uma Constituição em vigor, que existe uma separação entre poderes e que o Executivo não deve interferir em decisões do Judiciário, o Estado de Direito, ou rule of law, como dizem os anglo-saxões, os americanos, os ingleses. Só agora o governo brasileiro está de fato falando, porque o que aconteceu nas primeiras semanas foi a aplicação das sanções sem conversa. Assim, é um avanço, é importante, mas eu acho que existem mais fatores. Eu acho que a questão da escalada da Venezuela, eu acho que é um problema hoje, que eu acho que vai estar na relação desses dois países, é um vizinho grande nosso e importante, e também a questão inflacionária nos Estados Unidos, porque o Brasil é deficitário na relação comercial, e muitos dos produtos que a gente exporta para os Estados Unidos eles não produzem. O exemplo do café, o próprio exemplo da carne, que eles produzem muita carne, mas eles estão num ciclo de baixa da carne, dependendo de importações.